O título da nossa mensagem hoje é Tudo ou Nada. Quero dizer hoje de manhã que nossa luta pela alma do Brasil para obter vitória não é política, não é partidário, nem é filosófico, não é regional nem religioso, mas, sem contradição, é espiritual. Não se trata de uma luta sobre dualismo cosmopolitano, e sim de uma luta entre um Deus sobremaneira gloriosa, supremo e onipotente e os falsos deuses deste mundo. A passagem que eu quero ler para começar se encontra em Efésios capítulo 6. Se você tiver uma Bíblia espanhol ou inglês, pode seguir. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra os astutos cilados do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes dos trevos deste século, contra os hostis espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça de justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, como o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno. Tomai também a capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, ore por Ronaldo, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, ainda não em cadeias, mas quem sabe, né? Para que possa falar dele livremente, como convém falar. Nessa luta espiritual, é tudo ou nada. Repete comigo, tudo ou nada. Precisamos entrar no campo do inimigo, invadir o seu campo. Não ele invadir nosso campo, ele tem feito isso, ele tem feito maldade, mas nós temos que entrar no campo dele. Eu quero falar de 3 exemplos na palavra de Deus hoje, onde o povo de Deus entrou no campo do inimigo. Porque depois dessa mensagem hoje, eu quero que vocês realmente se dediquem a entrar no campo do inimigo. Vamos levar a batalha para ele. É um bom lugar de dizer amém. O primeiro exemplo que eu quero usar está no capítulo 7 de 2 Reis. Para ter um pano de fundo, Samaria estava sendo sitiado e o povo estava passando fome. O povo estava sem nada a comer, sem sustento.
O rei um dia ele passou e ele viu duas mulheres brigando. Qual é essa briga? Ele perguntou. E eles disseram, ontem nós resolvemos comer meu filho para ter algo para comer. E hoje foi para nós comermos o filho dela. Mas ela escondeu o filho dela para não podermos matar e comer. E o rei, ele disse, eis que esse mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperarei do Senhor? Tem horas em nossa vida que nós não sabemos de onde vai vir para nós o nosso socorro, o nosso alívio. Nossos recursos já acabaram. E Eliseu, ele foi para o rei. E Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidos por 1 peça de prato. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas, as janelas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Tem pessoas que não acreditam nos princípios de Deus. Esse homem, esse oficial, não acreditava que quando semeia alguma coisa com Deus, você recolhe muito mais. Ele não acreditava de trazer os dízimos para a casa do Senhor e crer que as janelas do céu se abrirão. E ele foi proclamado um homem que veria, mas não ia participar. Coisa que eu mais tenho medo é chegar numa igreja um dia e assistir ao culto, mas não participar. Não participar na bênção. Versículo 3 diz, havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles dizerem uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficamos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos, e se nos matarem, morreremos. A verdade é que entrar no acampamento do inimigo sempre significava, na Bíblia, uma batalha espiritual. Entrar no campo do inimigo é batalha espiritual. Para Israel foi uma questão de fé. Só há 2 maneiras para entrar no acampamento do inimigo. Primeiro, você entra como vitorioso e você pega os frutos da sua vitória. E a segunda é através de uma derrota. Você é vencido, você é escravizado. É um vexame, é uma vergonha. Você se torna despojo da luta e certamente escravo. É tudo ou nada. Tudo ou nada quando você entrar. E esses 4 leprosos, sobre qual vamos falar um pouco mais depois, eles não tinham nada a perder. Você, na sua situação com Deus, não tem nada a perder. É tudo ou nada. Se não é tudo, você vai perder. Você vai acabar sendo e tendo nada em termos espirituais. Tem 3 razões para entrar no campo da batalha, no campo do inimigo. Primeiro, nós vemos esta situação dos leprosos.
É questão de sobreviver. Questão de sobreviver, sobrevivência. Se você não entrar no campo do inimigo, você não pode sobreviver como cristão. Outro bom lugar para dizer amém. Ou eu estou cortando você, alguma coisa, né? Eles dizerem, não temos nada a perder, vamos com tudo. Outra razão para entrar no campo do inimigo é a retribuição. Nós vemos isso em Juízes 7 a respeito de Gideão, quando ele entrou no acampamento do inimigo. Os midianitas tinham cada ano vindo para Israel para roubar o ceifa, o gado, as ovelhas, no tempo de ceifar. Eles chegarem, como a Bíblia descreve, os seus camelos eram sem possibilidade de contar. Comerem tudo, levarem tudo, ano após ano. E um dia nós vemos aqui, Gideão, ele está no imprensa para fazer azeite. Ao invés de trilhar o milho, ele estava escondendo nesse lugar pequeno, fazendo o que pôde para ter um pouco de trigo. E o anjo do Senhor veio e falar com ele. E falou com ele, olha, você é um homem valente. Ele disse, como nós dizemos, depois do anjo dizer, você é valente, o Senhor está contigo. Ele responde como nós muitas vezes respondemos, se o Senhor está conosco, por que já acontece essas coisas comigo, com nós, com nosso tribo? E Deus fala com ele, você pode fazer, porque eu vou estar contigo. Se você está aqui pensando tantas coisas, tantas complicações, tantas dificuldades na minha vida, Deus está dizendo, você pode fazer, eu vou contigo, eu vou te ajudar, você vai conseguir. Nós precisamos pôr fim ao inimigo vir nos roubar sempre. Ele vem, ele tira de nós, ele aperta em nós e nossa vida é muito difícil por causa daquilo que o inimigo sempre está fazendo, sempre nos enrolando. E nós temos que pôr fim naquilo que o inimigo quer fazer em nossa vida. Nós temos que entrar no acampamento dele. E o anjo disse, Deus vai estar contigo. Juízes capítulo 7. Gideão disse, como eu vou fazer? Eu sou menor da minha família, menor tribo na Israel. Eu não tenho muita capacidade de fazer muita coisa. É assim que Deus quer. Ele usa as coisas triviais, as menores coisas, para confundir as grandes. E ele levantou 32 mil homens. E Deus disse, tem demais. Então ele falou com as pessoas, olha, se você tem medo, pode ir para casa. Seria a mesma coisa como falar aqui, hoje nós vamos sair na rua fazer evangelismo. Mas se tiver vergonha, não precisa ir. Todo mundo vai embora. Não é? Não, você tem pessoas demais. E ele cortou, e ele fez eles passar pelo riacho, beber água. Vocês conhecem a história, até que tinha 300 pessoas contra 100 mil pessoas arameus. 100 mil pessoas, 300 pessoas. Deus falando, você pode fazer,
mas é tudo ou nada. Então nós temos que pôr fim naquilo que o inimigo está fazendo, fazer uma retribuição. Outro exemplo de entrar no campo do inimigo se encontra na história de Davi. Davi, como nós sabemos, ele era um grande guerreiro, enfim, chegou a ser o rei de Israel e de Judá. E teve um tempo que Saul estava perseguindo ele. E ele fugiu para Gat, fugiu para o lugar dos filisteus. E entrou no acampamento. E ele tinha um exército de pessoas loucas, determinadas, doido. Eles não se davam com ninguém. Eram pessoas perseguidas pela justiça. Todo tipo de pessoas assim. E o rei decidiu, esse povo não pode ficar entre nós. Eu vou dar para ele uma cidadezinha chamada Ziklag. E o exército de Davi, que era 400 e cresceu até 600, foi morar nessa cidade de Ziklag. E um dia, o rei pediu, ele pediu para Davi ir lutar contra Israel. E Davi concordou. E quando eles estavam no caminho, os generais virarem para o rei e dizerem, ele não pode ir conosco, porque se ele mudar de cabeça e começa a lutar contra nós, vai ser terrível. E o rei, Achish, o nome dele, falou, não, mas ele tem sido fiel durante 3 anos comigo e tal. E eles dizerem, não vamos com esse homem. E eu posso imaginar a discussão naquele dia, quando alguém talvez virou para Achish e disse, você lembra no dia do seu pai, que era rei também de Agat? E disse, você lembra do seu pai? Ele tinha um gigante, um homem muito forte. E nós lutamos outra vez contra Israel. E nós falamos, olha, se nós vencemos seu campeão, vocês vão ser nossos escravos. Mas se ele vence nosso campeão, nosso gigante, nós vamos te servir. E você lembra a história de um garoto que pegou uma pedra num fundo e ele matou o gigante? Sim, ele disse, sim, disse o rei. E os generais dizerem, foi ele. Imagina como Deus nos cuida de nós. Ele cuida de nós, ele não deixa o pior acontecer. Imagina se Davi tinha lutado contra Israel. Você acha que Davi ia chegar a ser rei de Israel um dia? Provavelmente não. Deus guardou ele. Mas quando Davi voltou para Ziklag, ele descobriu a cidade em fumaça, chamas. Porque os filisteus tinham entrado, tinham roubado tudo, levado os homens, levado as mulheres, levado todo mundo. Todo o gado, todos os bens que eles tinham. E os homens estavam tão chocados, tão tristes, que a Bíblia diz que eles choraram até que não podia chorar mais. E eles queriam até apedrejar Davi. E Davi, ele buscou uma palavra do sacerdote. O sacerdote disse,
vai atrás deles, porque vai os pegar. E Davi chamou os homens e disse: nós vamos no acampamento do inimigo trazer de volta tudo que o inimigo roubou de nós. É questão de sobrevivência. É questão de fazer o inimigo parar de nos atacar. É questão de trazer de volta as coisas que o inimigo quer roubar de nós. Ele quer roubar seu emprego. Ele quer roubar sua casa. Ele quer roubar sua paz. Ele quer roubar até a sua saúde. Ele quer roubar seus filhos. E você não pode negociar com o inimigo. Você não pode barganhar com o inimigo. Você não pode fazer um acordo com o inimigo. É questão de sobrevivência. É questão de retribuição. É questão de trazer de volta as coisas que o inimigo tem roubado de nós. Hoje nós temos essa decisão em nossas vidas. A luta pela alma do Brasil hoje. A luta para a sua família. A luta para a sua vida espiritual. É tudo ou nada. Quando os leprosos entrarem, eles decidirem entrar porque era questão de sobreviver, mas eles entrarem vitorioso. Quando entramos em batalha espiritual, é sempre vitória. É sempre vitória. Deus não é limitado, mas examina, pense, o que vai acontecer se não é tudo ou nada? Você vai ser considerado uma pessoa sem poder espiritual, sem poder em oração, sem poder quando usa a palavra, sem poder quando dá seu testemunho. E você vai ficar numa situação pior, porque o inimigo não vai parar. Não vai parar. Você vai sentir que você está bem, você é leproso. Só que você não sabe o perigo que está vindo sobre você. Você tem que dar tudo ou nada. E esses leprosos, eles entrarem e descobrirem que todo mundo tinha fugido. E lá estava comida, roupa. Lá estava bens materiais. E eles começarem a comer até se fartar e depois pensarem, nós vamos enterrar algumas dessas coisas. E começarem a enterrar e um falou, isso não é certo. Não é certo. Nós precisamos voltar a falar com o rei que está livre aqui, todo mundo entrar, todo mundo pode comer, todo mundo pode se saciar. Quando você tem uma vitória espiritual, não é só para você, é para toda a comunidade, aleluia. É para abençoar todos ao seu redor. Eu não quero ser um cristão sem poder. Eu não quero ser um cristão que não posso sobreviver, vencer, deter o inimigo, tirar de volta as coisas que roubou de mim. Mas se você decide dar o tudo, você vai ter que aceitar fé, aceitar disciplina, aceitar crucifixão do velho eu,
sensibilidade em ouvir a voz de Deus. Você tem que dar tudo. Irmã Cortés, de Monroy e Pizarro Altamirano. Cortés. Todos conhecem a história de Cortés, o primeiro marquês do Vale de Huasaco. Ele foi um conquistador espanhol que entrou no norte de México e ele decimou o povo azteca. No início do século XVI, irmã Cortés, o homem brutal, o homem determinado. Quando ele desembarcou, ele pediu todos os soldados marinheiros tirar as provisões, os armamentos, as munições dos navios. E depois ele falou com seus homens de fazer uma coisa muito estranha. Ele disse para eles: eu quero que vocês vão agora e vocês incendiem e queimem os navios. Por quê? Para fazer saber que não tem retorno. Não tem como voltar. Chegou o ponto na sua vida que você não pode mais voltar. É tudo ou nada. Quando Elias foi para Eliseu para escolher ele como novo profeta, como Deus tinha dito, Eliseu era um homem de bens, ele tinha muitos bois, 12 bois, o 12º ele trabalhava com eles, mas ele tinha uma franquia de carros e bois. Elias falou com ele: aqui, você vai ser o profeta. Ele correu atrás, ele disse: deixa eu fazer o que eu preciso fazer. Elias voltou. E ele pegou o carro de boi de madeira e quebrou ela. E fez um altar. E tomou o boi, matou. Começou um fogo. E ele ofertou o boi. Ele não tinha nada se voltasse. Você não tem nada se voltar hoje. Você que começou essa peregrinação, essa jornada com Jesus, hoje você não tem nada para voltar. Eu quero que o grupo de louvor chegue na frente e nós vamos terminar daqui um minutinho. Já tivemos um tempo no altar, mas hoje é um dia para você dizer para o Senhor: Senhor, é tudo hoje. É tudo. O problema do Brasil não é um partido contra outro, é um problema espiritual, é uma guerra espiritual. Você vai guerrear espiritualmente pela pátria? Você vai guerrear em oração pelo Brasil? Você vai lutar com suas orações para o Canadá, para as missões, para a sua família, para a sua vida? Nós precisamos hoje saber que essa é a nossa oportunidade. Eu quero pedir vocês ficarem em pé, fecharem os seus olhos e dizer para Deus hoje: Deus, eu quero entrar no campo da batalha.